O Ministério da Saúde determina que o Sistema Único de Saúde e planos de saúde façam a substituição de implantes em pacientes que tiveram problemas com as próteses de silicone das marcas importadas Pipe e Roffel. As mulheres que sofreram danos à saúde podem recorrer à Justiça. As opções são muitas, seja no tamanho, na textura, no formato e também nas marcas. Atualmente são vendidas no mercado brasileiro 14 importadas e 2 nacionais. Próteses das marcas francesa PIB e da holandesa Roffel causaram sérios problemas à saúde de pacientes. De acordo com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o material utilizado não era adequado para implantes. Essas próteses, num certo período, o fabricante produziu ela com silicone médico adequado. Essas próteses foram certificadas pelo seu país de origem, a França. Depois dessa certificação, nós não sabemos precisar exatamente a partir de quando, ele modificou o conteúdo dessas próteses. Em vez de utilizar um silicone com 100% de pureza, um silicone médico, ele passou a utilizar um silicone industrial. Então, ele ocasionou uma fraude criminosa no conteúdo dessas próteses. O Brasil importou 34 mil unidades da marca PIB, das quais 24.500 foram vendidas. Estima-se que 12 mil mulheres usem os implantes. As outras unidades foram apreendidas pela Vigilância Sanitária. Já as próteses da marca Roffel foram vendidas 193 unidades. A Anvisa instaurou processos administrativos para estabelecer a penalidade às importadoras dessas próteses. Segundo o promotor de saúde do Distrito Federal, o Ministério Público pode ajuizar uma ação coletiva e a Anvisa pode responder até criminalmente caso prove que houve omissão do Estado. Se não houvesse uma autorização da Anvisa, as próteses não seriam importadas e logo não seriam implantadas, é quanto basta. Portanto, a Anvisa pode ser responsabilizada no plano civil pela omissão e pelos danos que causou e poderá haver responsabilização individual dos seus diretores e servidores que foram omissos na fiscalização e na certificação dessas próteses em geral. O advogado explica que a responsabilidade do fato, já que o produto é impróprio para uso, é do fabricante e inclusive do importador. Aquele que comercializa é responsabilizado caso o fabricante não seja localizado. E ressalta que as pessoas que sofreram danos à saúde devem procurar a justiça para pedir indenização. O consumidor pode recorrer à justiça, seja por meio da defensoria pública ou de um advogado particular, e buscar a reparação do dano moral e material. O dano material engloba as despesas hospitalares, as despesas médicas, a despesa com o produto, com as consultas, com os medicamentos todos que teve que consumir. E o dano moral é aquele que decorre do constrangimento, que não é passível de ser mensurado, caso a caso, é analisado pelo julgador, o juiz que irá sentenciar e julgar o caso. Diante dos problemas gerados com as próteses estrangeiras, o Ministério da Saúde decidiu que mulheres que colocaram as próteses das marcas denunciadas terão direito à cirurgia de substituição, mas apenas no caso de rompimento, mesmo que o motivo da operação tenha sido estético. Todos os gastos serão pagos pelo Sistema Único de Saúde e também pelos planos de saúde. O cirurgião plástico alerta que as pacientes devem procurar a orientação médica e seguir as recomendações. A partir do momento que a paciente coloque uma prótese, ela deve realizar anualmente, de rotina, uma ultrassonografia. Quando ela chega aos 40 anos de idade, ela deve acrescentar, além da ultrassonografia, uma mamografia. Não se modifica muito acompanhar uma mama porque ela tem prótese e uma mama que não tem prótese. Essa rotina de acompanhamento dessa mama, de imagem da mama, ela é fundamental, tanto na mulher que tem prótese, quanto na mulher que não tem prótese, como os princípios de prevenção e de cuidados com o câncer de mama. Bom, e para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Ana Amélia. Karina, todo esse problema envolvendo essa questão das próteses é de fato um transtorno para as pacientes. Agora, o que pode ser feito para pelo menos minimizar os prejuízos? Como nós temos muitos casos envolvendo essas duas marcas, como a gente viu na entrevista, é possível que haja uma ação coletiva que vai beneficiar todas essas mulheres que tiveram esse prejuízo ou que tiveram algum dano na sua prótese.
prótese. O que não impede também que cada uma delas individualmente ingresse com uma ação na justiça para buscar o ressarcimento, como vimos também, material ou moral, em razão de todo esse transtorno, já que quando você coloca uma prótese, a ideia é de que ela permaneça e que nada vai acontecer. Diante de uma possibilidade de um sofrimento, de que ela pode vir a furar, pode vir a vazar esse silicone, trazer outros transtornos, é possível também que haja um pedido de dano moral, não apenas o material. Agora, só quem teve a prótese rompida que pode entrar em juízo ou não? Não necessariamente. A ideia é de que você não precisa esperar que o dano ocorra para buscar um ressarcimento na justiça. Diante de vários casos de uma estatística muito grande de que essas duas marcas têm apresentado um rompimento, um vazamento, a paciente que tem esse implante colocado, ela não precisa esperar que ele vaze, que fure, para buscar um ressarcimento ou a própria retirada. Todo esse custo deve ser arcado pelo responsável, que pode ter, que pode ser várias pessoas aqui no caso. Pois é, agora para ficar bem claro, essa ação, ela deve ser proposta contra quem? É apenas contra um comerciante que vendeu essa prótese defeituosa? Olha, para evitar um jogo de empurra, recomenda-se que todos aqueles que participaram dessa cadeia evolutiva ou dessa cadeia para a implantação da prótese sejam acionados e apuradas as responsabilidades de cada um. Então, desde o fabricante, o comerciante, o médico, por vezes, ele pode ser o próprio comercializante, no próprio consultório, ele pode vender essa prótese para o cliente, então ele também poderia ser responsabilizado, e a Anvisa, sem dúvida alguma, que autorizou o ingresso e a comercialização do produto no Brasil. Tá certo, Karina, muito obrigada pela entrevista e um ótimo fim de semana. Igualmente.